paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas e hoje nós vamos meditar no capítulo 13, versículos 1 ao versículo 5, que nos diz assim: no ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão e todo o Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal? Queridos, chegamos a este capítulo 13 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, e agora já vamos para o sucessor de Roboão. No último versículo do capítulo 12, Roboão encerra o seu ministério e passa-se então agora a direção do governo de Judá para Abias, seu filho. E o que nós vemos aqui é algo contrário ao que acontece no reinado de Roboão. Vejamos que Abias, ele assume o trono, e a Bíblia vai nos dizer que a primeira atitude que ele tem é tentar reconquistar o território perdido por seu pai. Eu quero lembrá-los que quando Roboão tentou fazer esta mesma ação, o Senhor o proibiu. Levantou-se um profeta impedindo-o de pelejar contra os seus compatriotas. Mas olha agora o que acontece quando Abias, o seu filho, assume o trono do governo de Judá. A Bíblia diz que ele prepara 400.000 homens escolhidos para pelejarem contra o reino de Israel, que era governado por Jeroboão. E a Bíblia diz que Jeroboão dispõe contra ele 800.000 homens. Olha como estava a disparidade nesta peleja. 400.000 soldados contra 800.000 soldados. Mas olha o diferencial que nós vemos no reinado ou no governo de Abias. O versículo 5 que nós lemos diz que ele, quando vai pelejar contra os seus compatriotas, que agora eram os seus inimigos, a Bíblia diz que ele faz menção de quê? De uma promessa de Deus para o seu povo. Ele diz: não convém saber vós que Deus, o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel? Então, meus queridos, nós vemos que este rei era inteligente. Por quê? Lembram-se que a diferença entre esta batalha agora proposta por Abias e a batalha proposta por Roboão era que Roboão foi procurado pelo povo, ele não teve sabedoria
para conversar com as pessoas e trazê-las para junto do seu reino, ele então perde aí a liderança e ele quer conquistá-la pela força. Agora nós vemos que aqui nós percebemos algo diferente. Abias usa de sabedoria e ele invoca o Senhor como sendo aquele que está restituindo a ajudar a família de Davi aquilo que ela havia perdido pela falta de sabedoria e cuidado de Roboão, seu pai. Então nós vamos perceber que vai haver então esta batalha. E o que nos chama a atenção é que toda a preocupação de Abias era em mostrar para o inimigo que a força do povo que estava com ele, a força do seu exército, estava exatamente nas promessas e na sua aliança com Deus, enquanto que o seu exército, o exército inimigo, estava em falta, porque eles deveriam servir ao mesmo Deus. Se eles estivessem na mesma sintonia, mais uma vez Deus teria dito: não vai pelejar contra os seus irmãos, assim como foi dito para Roboão. Mas olha só a estratégia que Abias usa aqui no versículo de número 8. Ele diz assim: olha, sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Ele está dizendo assim: olha, a força de vocês está no número de soldados, a força de vocês está nas imagens de escultura que Roboão fez para vocês adorarem. Mas olha o que ele diz acerca do seu exército, versículo 10. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. Ou seja, ele está invocando a sua força, não no seu exército de 400 mil soldados, que iria pelejar contra aquele exército de 800 mil, mas a sua força estava no Senhor. Aleluia! Então ele diz no versículo 12: eis que Deus está conosco à nossa frente. E olha a estratégia do inimigo. Ele disse: olha, Deus está conosco à nossa frente. A Bíblia diz imediatamente que Jeroboão faz uma emboscada, está no versículo 13. Jeroboão faz uma emboscada para darem sobre eles por trás. E também ele coloca uma emboscada pelos lados, ou seja, ele, além de colocar alguém pela frente, ele coloca por trás, porque ele disse que Deus estava na sua frente. Então ele acha: não, se Deus está na frente, a sua confiança está na frente, eu vou pela retaguarda. Mas o que nós vamos ver aqui é que Deus, ele atendeu à confiança de Abias. Ele não proibiu que ele pelejasse contra os seus irmãos. E mais do que isso, nós vamos ver que quando a batalha começa, o povo de Judá grita e clama ao Senhor. E a Bíblia diz, versículo 15, que Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias. Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel. Ou seja, aqueles que estavam com a sua confiança nos ídolos, aquele que estava com a sua confiança nas imagens de escultura, aqueles que estavam com a sua confiança fora do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, estes foram envergonhados. Mas Abias, com seu exército de 400 mil homens, saiu vitorioso naquele dia. Por quê? Porque eles confiaram no Senhor. Olha só o versículo 18 confirmando isso. Ele diz: os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. A confiança que eles tiveram no Senhor fez com que eles vencessem aquela peleja. Aleluia! Então, meu querido, é a confiança que nós temos no Senhor que nos faz prevalecer.
Mas você quer ver algo mais desastroso? A Bíblia diz: e Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. O Senhor o feriu e morreu. Por quê? Porque era um líder do povo, levantado por Deus, que ao invés de atrair o povo para a presença de Deus, fez, conforme disse Abias, imagem de escultura para desviar a atenção do povo da presença do Senhor. Deus cobrou dele, essa irresponsabilidade. Então, meus queridos, vale a pena confiar no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, nós não somos envergonhados, mas nós prevalecemos contra tudo aquilo que se levantar contra nós. As batalhas podem surgir, mas a vitória é nossa pelo nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Continue sendo abençoado pela palavra de Deus e abençoe alguém. Obrigado pela companhia. Até a nossa próxima reflexão. Eu aguardo você.